Pronto. Dia 29 de abril de 2024. Mais uma aula de linguagem de programação 2. Vamos, como sempre, rever o que a gente viu na última aula, ver qual que foi a tarefinha que ficou e vamos ver qual será o próximo passo. Bom, o último que nós fizemos foi o P11. P11. Certo. Foi esse que a gente cadastra os dados aqui na seção, em um array. E depois, o que eu deixei de tarefa para que vocês fizessem? Não deixei? Que beleza. Não, na verdade, ele te deixaram a gente não pensar. Não, a gente é porque a gente fez uma missão e não. Ah, isso, vocês já tinham feito, é. Beleza. Bom, eu acho que depois dessa atividade aqui, nós já estamos entrando no mês de maio, então nós temos mais 2 meses e meio de aula. E deixa eu dar uma repassada aqui no que nós já estudamos, porque eu acho que a gente já pode ir para a parte de banco de dados. Aqui nós já passamos. Já vimos o include. Tem programação orientada a objetos, hein? Temos PO. Não, vamos ver um pouquinho de PO em PHP e depois a gente vai para o banco de dados. Deixa eu pensar como é que nós vamos fazer esse PO aqui. Tá, vamos lá, vamos fazer o PO mesmo. E eu vou fazer alguns testes aqui e depois eu vejo que implementação a gente pode acrescentar nessa última atividade que nós fizemos. Então, vamos começar o P12. Deixa eu abrir o P11 para dar um famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C. Fechou. Novo arquivo, PHP, P12. P12.php. Editar em nova aba. Colar. E aí a gente pega isso aqui tudo. Apaga. Isso aqui tudo apaga. Isso aqui também pode ir embora. Fica só esse esqueletinho. Sessão, nem sei se eu vou precisar de sessão. Bom, sessão, de qualquer forma, precisa, porque todas as atividades depois vocês colocam lá no sistema de menu com login e senha, então, mesmo que eu não use nessa atividade, vocês vão depois, posteriormente, precisar acrescentar essa sessão para incluir lá nas atividades. Então, nesse P12 aqui, ó, que é a aula 12, nós vamos falar de POO. Programação orientada a objetos em PHP, o que significa... Vamos lá. Bom, orientação a objetos foi implementada na versão 5 do PHP. Todos aqueles conceitos que nós estudamos em Java sobre orientação a objetos valem aqui também, tá? Então, aqui ele está dando alguns conceitos que nós já estudamos lá na outra disciplina. Por exemplo, uma classe, frutas. Fruta é uma classe. E aí eu tenho os objetos, maçã, banana, manga. Classe, carro. Objeto, Volvo, Audi, Toyota.
Bom, isso aqui é a parte dos conceitos, né? Vamos para frente. Como é que eu crio uma classe em PHP? Praticamente igual à linguagem Java. Aqui tem um exemplo da classe fruta, e eu vou até criar aqui, copiar essa daqui. Lembrando que em Java nós estudamos os métodos get, set também, né? Lembra? Bom, então aqui, ó, em PHP, eu tenho, bom, essa classe, ela eventualmente pode ficar num arquivo separado e eu faço o include dela. Eu acho até mais interessante trabalhar com esse conceito, sabe? Então, eu vou fazer assim, então. Eu vou criar um arquivo para essas classes, tá? Então, eu vou voltar aqui, vou criar... Deixa eu ver se eu... Não vou colocar esse include por enquanto, não. Vamos fazer aqui simples primeiro, mais para frente a gente otimiza isso usando os recursos de include lá. Então, eu tenho uma classe fruta. Essa classe, ela tem as propriedades, e aí as propriedades a gente fala se é público ou se é privado, e depois eu tenho os métodos. Então, deixa eu colocar aqui. Aqui eu tenho os métodos. Lembra dos métodos de uma classe Java? Métodos são os algoritmos, né? A inteligência da classe. E aqui eu tenho as propriedades, que são as características da classe. Propriedades. Então, eu tenho o nome da fruta. E eu tenho a cor da fruta. Então, a fruta ela é uma classe que tem dois atributos, duas propriedades, que é o nome e a cor. Aí, nós temos um detalhe aqui que eu vou mudar. Eu vou mudar, deixa eu ver o que fala no tutorial, porque ele está definindo o acesso a essas propriedades como sendo de acesso público. Se tem os métodos get, set, não faz sentido ter isso público, né? Se bem que aqui é só um exemplo. Aqui ele mostra como é que cria. Aqui continua público, tem o método set, get, e aqui o uso. Aqui continua a classe fruta, atribuição de um novo nome, instância, bom, ele já está criando instâncias aqui. Vamos voltar para cá, vamos fazer o nosso primeiro exemplo, tá? Então, beleza, eu não vou colocar público, eu vou colocar de acesso privado. Por que eu vou colocar de acesso privado? Porque eu vou fazer os métodos get, set, tá? Então, vai ser privado o acesso ao nome, vai ser privado o acesso à cor. E nos métodos, eu vou ter o método get nome e recebe um nome e põe esse nome no objeto. Get nome e depois... desculpa. Aqui não é get, aqui é set nome. Aqui que é get. Então, o método get nome devolve o nome. Então, vamos lá. Eu tenho nome e cor. Aqui, set nome. Aqui, get nome. Para a cor, eu preciso fazer exatamente a mesma coisa. Então, vou copiar isso aqui. Vou dar um Ctrl V. Porque eu vou ter um set cor e um get cor. Aqui ele recebe a cor, aqui ele coloca na propriedade cor da classe o que ele recebeu, aqui no get cor ele devolve a cor. Bom, por enquanto essa classe fruta é só isso. Vamos ver aqui no tutorial. Bom, criamos uma classe fruta, a nossa está um pouquinho mais
elaborada. Então, vamos criar agora as instâncias dessas classes. Aqui tem banana, maçã. Só que eu vou fazer o seguinte, na hora de criar os elementos aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma instância que eu vou chamar de fruta 1, que é uma instância da classe fruta. Fruta 2, fruta 1 e fruta 2. Bom, aí no fruta 1, eu vou fazer um set nome, falando que é uma manga. Depois, fruta 2, set cor. A manga, essa manga aqui é amarela. Agora, fruta 1. Fruta 1, o nome é manga e a cor é amarela. Fruta 2. Fruta 2 é melancia e a cor é verde. Fruta 2. Pronto. Então, programação orientada a objetos com PHP. Criei uma classe chamada fruta. Essa classe tem duas propriedades de acesso privado. Essas propriedades são nome e cor. Criei alguns métodos. Eu tenho o método setNome, para o qual eu passo o nome, e esse nome é colocado no atributo nome do objeto. Quando eu crio uma instância da classe, eu estou criando um objeto, né? Quando eu criei fruta 1 é um objeto. Esse objeto, fruta 1, é uma instância da classe fruta. Criei também o método getNome. Se alguém quiser acesso ao nome da fruta, usa o método getNome. E ele simplesmente retorna o conteúdo do atributo nome. Fiz o mesmo para propriedade cor, setCor e getCor. Usei os métodos setNome e setCor para criar a manga da cor amarela e depois a melancia da cor verde. Então, depois eu vou escrever echo, vamos colocar aqui um H3, barra H3, e aí eu vou mostrar aqui, por exemplo, ó, fruta 1 é igual, vou botar o nome dela aqui, fruta 1 getNome, fruta 1 getNome, getNome é um método que me devolve o nome da fruta 1. Da cor. E aí eu vou usar fruta 1 getCor. Fruta 1 getCor. Vou fazer a mesma coisa para a fruta 2. Fruta 2 getNome da fruta 2, getCor da fruta 2. Salvou. Já temos a possibilidade de fazer um teste aqui. Vamos ver. P12. Então, olha lá, ele está mostrando que fruta 1 é igual manga da cor amarela, fruta 2 é melancia da cor verde. Então, aqui, ó, fruta 1 getNome processou o método getNome para o objeto fruta 1, que é uma instância da classe fruta. Aqui, ó, fruta 1 é a instância da classe fruta. E fruta 1 foi colocado manga e amarela. E aí, o que eu posso fazer? Já na sequência, eu posso, por exemplo, mudar a fruta 1. Se eu falar que a fruta 1 deixa de ser manga para ser, deixa eu ver, uva. Fruta 1 passa a ser uva da cor vinho. Roxo. Roxo é melhor. Roxo.
Salvei. Bom, aí eu vou mostrar a fruta 1 de novo, depois. Então, a fruta 1 tinha recebido o nome de manga e a cor amarela. Mostrei essa informação aqui. E agora mudei. Fruta 1 passa a ser uva, da cor roxo. E aí vamos ver o que vai aparecer aqui. Salvou, atualizou. Então, fruta 1 depois passou a ser uva da cor roxo. Exatamente como nós estudamos na linguagem de programação Java, nós usamos os métodos getSet para acesso às propriedades de uma classe, né, de um objeto. Deixa eu ver o que mais que tem de interessante aqui no... Aqui são os métodos getSet, sem novidade. Aqui é o que nós fizemos, criamos a instância da classe, pegamos o objeto, colocamos o nome e a cor, e depois mostramos essas informações, então aqui não tem novidade nenhuma. Aqui ele está explicando sobre a palavra-chave, né? This. Qual que é a função desse termo na programação orientada a objetos em Java, né? Nós usamos ela aqui, ó. Esse this significa o seguinte, this nome é a propriedade nome desta classe que eu estou. Então, esse this aqui, ó, faz referência à própria classe onde o método está. Principalmente porque, lembra quando a gente estudou orientação a objeto? Herança. Então, polimorfismo, sobrecarga, etc., né? Então, esse this aqui tem relevância nesses conceitos. Então, quando eu falo this nome, eu estou falando que eu estou falando da propriedade nome desta classe que eu estou. O que mais que tem de relevante nesse tutorial aqui? Seguindo. Aqui uma outra classe. Sem novidades. Uma classe só com nome. All this aqui novamente. Aqui, ele mostra qual que é a outra possibilidade que eu tenho de ter acesso a uma propriedade da classe. Se essa classe tem uma propriedade que é de acesso público, eu posso direto colocar o conteúdo lá na propriedade, coisa que a gente não consegue aqui no exemplo, e eu vou demonstrar, se eu tentar fazer, como no exemplo do tutorial, tentando pegar o objeto e a propriedade e fazer uma atribuição, no nosso caso vai dar errado, quer ver? Vou tentar fazer aqui, ó. Vou tentar pegar fruta 1 e pegar direto a propriedade nome e fazer uma atribuição colocando aqui banana. E aí depois eu vou copiar e vou tentar mostrar de novo a fruta 1. Vou colocar o nome banana e a cor amarela. Cor amarelo. Então, perceba que eu estou tentando fazer um acesso direto à propriedade do objeto. Esse objeto fruta 1, lembrando sempre que é uma instância da classe fruta. Então, isso aqui, por que isso aqui vai dar errado? Porque o acesso a essas propriedades é privado. Isso significa que esse acesso só pode ser feito dentro da própria classe. Eu não consigo fazer um acesso externo a essas propriedades se o atributo for privado. Então, eu vou salvar, e na hora que a gente for fazer esse teste aqui, vocês vão perceber que isso aqui vai dar erro, provavelmente a página pode nem rodar, vamos ver. Rodou, mas cadê? Não mostrou, parou lá no uva roxo. Por quê? Porque chegou aqui, ó, já deu erro. Provavelmente, se a gente for lá no painel de controle, lá no log, vamos ver se ele gerou algum erro aqui. Quando não gera erro, é o pior. Fatal error. De que dia que é isso aqui? 29 de abril, é hoje, às 14h14. Então, esse erro aqui é de hoje, de agora.
Ele está falando aqui, ó, não pode ter acesso à propriedade fruta, porque esse acesso é privado, fruta, lá na linha 45 do P12. Então, ele gerou realmente um erro aqui, ó. Então, tem o erro lá no login. Para isso aqui funcionar, eu teria que mudar o acesso de privado para público. Se eu troco de privado para público, salvou, na hora de rodar, pronto. Fruta 1 agora é banana da cor amarelo. Parou de dar o erro, tá? Mas isso não é muito comum, não, tá? O normal, o mais utilizado é que esse acesso aqui realmente seja privado e o acesso seja através dos métodos get, set. Isso é o conceito de orientação a objeto que nós já estudamos em Java, que é o encapsulamento. Não sei se vocês se recordam desses termos, desses conceitos. Então, isso aqui não funciona. Vou até botar aqui como comentário. Necessário trocar o private para público na definição das propriedades nome e cor na criação da classe fruta. Então, eu preciso fazer isso para que esse código aqui funcione, tá? Ok, vamos seguir no tutorial. Então, até aqui está tranquilo. A criação de uma instância. Isso aqui é para fazer um var dump, tudo bem, vamos seguir aqui. Ah, tem um método construtor agora. Bom, exatamente como na linguagem de programação Java, nós temos um método construtor e ele é processado toda vez que você cria uma classe. Então, vamos criar o nosso método construtor aqui. Na realidade, não é um método construtor, gente. Eu tenho mania de falar método construtor, mas é o construtor da classe, tá? Porque método é método, construtor é construtor, mas apesar de que o construtor, ele tem o padrão e a forma de programação exatamente igual ao método. Por isso que às vezes eu tenho a mania de chamar do método construtor, mas ele não é ele é chamado de construtor mesmo. Então, aqui, ó, eu vou colocar nome e cor, e aí, o que eu vou poder fazer com isso aqui? Nome e cor. Bom, eu tenho a possibilidade de, ao criar uma instância da classe, já passar como parâmetro os valores que eu quero para aquela classe e automaticamente essas informações serão atribuídas às suas propriedades. Pronto. Então, o que muda com a colocação desse construtor? Eu posso criar uma classe dessa forma aqui, quer ver? Aqui, ó, eu vou criar uma outra, vou criar uma fruta 3. Aí eu faria assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui mesmo. Fruta 3 igual new fruta. E aqui dentro eu passo já o nome e a cor da fruta. Então, essa fruta aqui vai ser... Deixa eu pensar. Vai ser um melão. E o melão é amarelo. Então, já criei a fruta 3. Passei. O que eu coloco aqui, ó, é passado automaticamente como parâmetro para o construtor. E essa informação chega aqui. Chegando aqui, ela vem para cá e é feita a atribuição, ó. Então,
eu posso, automaticamente, que eu já tenho a fruta 3, eu posso vir aqui, deixa eu copiar isso aqui, vamos colocar a fruta 3 aqui, fruta 3, cor da fruta 3. Salvou. Então, vamos processar aqui. Fruta... Opa, temos um erro? Que emocionante. Vamos ver onde é que está o erro. Deixa eu ver. Cadê o log? Vamos ver esse log aqui de novo. Vamos lá. 14:20. Pega fatal error. Muitos argumentos para construtor, 0 passado na linha 37, exatamente esperado 2 na linha 17 do P12. Vamos ver a linha 17 do P12. Linha 17 é aqui. Oi? Não, o espaço aqui não é problema, não. Vamos voltar aqui, vamos ver se na mensageiro dá algum erro. Dá alguma mensagem mais... Então, na linha 37 também, quando chama o construtor, na linha 17, 37. 37 é onde a gente faz a criação. 37 é aqui. Aqui, como eu tenho o construtor, será que eu sou obrigado? Gente, agora eu fiquei triste. Vou colocar comentário aqui só para ter certeza, tá? Comentário, então eu não tenho fruta 1 e fruta 2 temporariamente. Então, se eu não tenho fruta 1 e fruta 2, eu vou colocar comentários aqui. E eu vou colocar comentários aqui também. Fruta 1 também comentário, e aqui comentário. Então, eu deixei só o fruta 3 para ver se o problema é o fato de eu ter colocado o construtor na classe e aqui eu ter criado dois objetos da classe sem usar o construtor, para ver se eventualmente isso pode ser o erro, tá? Ó, não resolveu. Bom, ainda bem que não resolveu. Deixa eu atualizar aqui. Fruta 2. Agora eu estou com erro no P12. No P12, na linha 48. 48. Gente, aqui está P2. Ó. Aqui é P3. Fruta 3, fruta 3. Agora sim. Deixa eu ver se agora resolveu. Sim, agora resolveu. Fruta 3, melão da cor amarelo. Então, peraí, deixa eu corrigir aqui. Para começar, deixa eu corrigir o amarelo para ficar amarelo. Então, qual a conclusão que eu cheguei aqui? Eu cheguei à conclusão que depois que eu criei o construtor da classe, eu não consigo mais criar um objeto da classe. Ó, vou só criar esses dois caras, fruta 1 e fruta 2, sem usar eles. Vamos ver se já vai gerar o erro. Ó, já deu erro, tá vendo? Então, o que eu vou ter que mudar aqui? Fruta 1, que é manga e amarelo, eu já vou ter que botar aqui, ó. Fruta 1, manga, vírgula, manga amarela. Fruta 2, melancia e verde. A partir do momento que eu fiz a alteração na classe, colocando o construtor, agora eu posso liberar isso aqui, porque agora eu já tenho de volta fruta 1 e fruta 2. Salvou, vamos atualizar. Pronto. Manga 1 da cor amarela é a fruta 1. Melancia da cor verde é a fruta 2. Fruta 3 é melão da cor amarelo. Depois, fruta 1 passa a ser uva da cor roxo. Então, tudo voltou a funcionar. Então, quando eu coloquei aqui o construtor,
eu passei a usar aqui, ó. Mudou a forma de criar o objeto da classe. Então, o construtor está ok. Aqui ele mostra o exemplo, ó. Aí tem o destrutor. Ah, misericórdia. Os modificadores de acesso. Esse nós já fizemos teste. Ó, público e privado. Então, ó, aqui ele está mostrando, né? Público, protegido e privado. Então, aqui ele mostra que quando você cria uma instância da classe, se é público, o name é público, você pode fazer atribuição direta. Se é protegido ou é privado, você não tem acesso direto. Vai dar erro, tá? Para fazer o acesso, você teria que usar os métodos getSet. Temos os modificadores de acesso também nos métodos, né? Então, esse método setColumn, ele é protegido, esse método setTamanho é privado. E aí a mesma coisa acontece. Bom, vamos lá. Herança. Bom, eu vou fechar, Rui, pode falar. Protegido e privado. Vamos criar um exemplo de teste aqui para você ver a diferença dos modificadores de acesso. Protegido. A propriedade ou método pode ser acessado de uma classe derivada dessa classe. Então, quando eu uso herança, o protegido, ele pode ser acessado dentro da própria classe ou de uma classe que foi herdada, quando você usa os conceitos de herança, né? O privado é somente dentro da própria classe. Certo? Aqui ele não dá nenhum exemplo disso, deixa eu ver. É porque, como ele não mostrou herança, a herança é o próximo passo aqui, ó. Bom, aqui no P12, deixa eu ver esse P12 aqui, peraí. Esse P12 já está com 50 linhas, eu vou deixar esse P12 só desse tamanho. Depois eu libero para vocês fazerem os prints, tá? E eu vou criar, então, um P12X para a gente implementar um outro exemplo. Então, vou salvar esse P12. E vou criar o P12X para a gente fazer P12X. P12X. Para a gente fazer um exemplo de herança. Vou fechar esse P12 por enquanto. Vou trabalhar aqui só com P12X. P12X, PO. Continuamos aqui no PO, só que nós vamos colocar o conceito de herança no nosso P12. Então, é PO, mas nesse caso específico do P12X, nós vamos estudar a parte de herança. Então, eu vou pegar exatamente esse exemplo que está aqui. Não vou, eu vou criar um diferente, tá? Eu vou criar um exemplo clássico que é bom para explicar isso aqui. Vou criar uma classe pessoa. Então, vamos lá. Deixa eu aproveitar esse pedacinho aqui só para mim digitar menos. Ou não, né? Às vezes, remendar é pior do que digitar de novo. Então, eu vou ter uma classe pessoa. A classe pessoa tem nome e sexo. Não vai ser público, vai ser privado. Privado. Aí, eu vou ter aqui o construtor com nome e sexo. Nome,
sexo, nome, sexo, sexo, nome, sexo. Tá, então eu tenho privado, como tenho o construtor, e tem a função. Bom, aí eu tenho que ter os métodos getSet. Vai ser set nome, e aqui nós vamos fazer o this nome igual nome. Depois eu vou ter o método getNome. GetNome é getNome, não tem parâmetro, e ele simplesmente faz um return. Devolve o nome. Bom, vou repetir isso aqui para o sexo. Bom, pessoal, ó, a indentação é essa que a gente está fazendo aqui, para ficar bonitinho, tá? Mas por uma questão aqui de espaço, até para facilitar na hora do print aí de vocês, eu vou mexer aqui um pouquinho, tá? Então, isso aqui é só para facilitar o print. Só para economizar na quantidade de linhas, facilitando o print, consequentemente, eu consigo ter mais informação na tela e fica melhor até para explicar. Então, aí eu vou pegar agora o getNome e o setNome e fazer o mesmo para sexo. GetSexo, sexo, uma observação importante, vocês já perceberam que esse código que eu estou criando aqui, ele é meio mecanizado, ele é sempre meio igual. Então, tem ferramentas que geram esse código automaticamente, principalmente as ferramentas de engenharia de software da parte de UML. Você cria lá na ferramenta UML uma classe e ele automaticamente gera os códigos para a linguagem de programação. O Workbench, eu não sei, eu acho que o Workbench de banco de dados, ele não gera as classes, não, ainda não. Mas tem muito software que já gera isso aqui automaticamente, facilita muito a vida do programador, obviamente, né? Então, aqui depois é getSexo, return this sexo. Pronto, então eu tenho, nossa, fica tão ruim assim, fica tão ruim de ler, a gente já está habituado com aquela outra forma de indentação. Bom, então eu tenho a classe pessoa, a pessoa tem nome e sexo, está aqui o construtor e está aqui os métodos getSet. Pronto. Beleza, vamos lá para ver como é que a gente faz a herança. Aí, eu vou criar criar no conceito de herança, eu vou criar, então, a pessoa, deixa eu ver, motorista. O motorista, ele é uma classe que herda de pessoas. Aí, o motorista, ele tem um atributo que é só do motorista, que é a CNH. E aí, eu vou criar a função set CNH, que recebe a CNH, e, mais uma vez, this CNH é igual CNH. E
o set CNH e, finalmente, o get CNH. O get CNH não retorna, simplesmente retorna a CNH do motorista. Bom, então eu tenho um motorista que tem a CNH. E aí, para ficar um exemplo mais bonitinho, mais completo, deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. Eu estou pressentindo que vai dar problema esse meu exemplo, mas a gente vai corrigindo depois. Aqui. Deixa eu ver como é que está no tutorial. Ele cria a pessoa... ele cria passando só os lá. Tá, entendi. Vamos ver como é que vai ficar o nosso, hein? Vamos seguir o raciocínio aqui. Então, criei o motorista que herda de pessoas. E, do mesmo jeito que eu criei o motorista, eu vou criar aqui... Deixa eu pensar qual que vai ser o próximo. Vou criar um médico, que também é uma pessoa. E o médico, ele tem o CRM. Então, ele tem CRM, CRM e CRM. Pronto. Vamos ver se vai funcionar, hein? Não sei se vocês têm que funcionar, não. Vamos descobrir. Aí eu vou criar aqui o Pedro, que é um motorista. E aí o Pedro... Não, eu vou chamar de Pedro. Pedro vai ser o nome do cara. Eu vou chamar aqui de motorista 1, que vai ser o Pedro. O Pedro, ele é do sexo masculino. E agora a questão aqui é saber se... Bom, vamos só testar isso aqui para ver se vai funcionar, tá? Então, aqui eu vou mandar mostrar. H3, barra H3, ponto e vírgula. Então, vamos pôr aqui, ó. Motorista 1, 2 pontos. Vamos ver como é que vai dar certo isso aqui. Então, eu vou mandar pegar motorista 1, get nome. Motorista 1, motorista 1. Ficou assim, ó. Igual. Nome, 2 pontos. O nome dele. Sexo, 2 pontos. O sexo dele, que vai ser motorista 1, get sexo. Outro atributo. Sexo. Vamos ver se isso aqui funciona. Então, nós estamos no P12X. P12X. Funcionou. Motorista 1 é o Pedro do sexo masculino. Show de bola. Até aqui tudo bem. Então, o que eu preciso fazer aqui agora? Depois que eu falei que o motorista 1 é o Pedro com sexo M, eu vou fazer o seguinte, ó. Motorista 1... set CNH e vamos colocar a CNH do Pedro. E aí agora eu consigo acrescentar aqui a CNH do Pedro, ó. CNH, 2 pontos. E vamos pôr aqui, ó, motorista 1, get CNH.
Bom, então criei motorista 1, que é um objeto, instância da classe motorista. Na classe motorista tem o construtor, eu já passei direto Pedro, o nome e o sexo. Depois eu chamei, olha só que interessante, motorista 1, ele é um objeto, instância da classe motorista. A classe motorista, ela é uma classe que estende a classe pessoa, ou seja, o motorista, ele tem a herança, ele herda tudo de pessoa. Consequentemente, ele herdou o atributo nome, o atributo sexo e os respectivos métodos, tá? Tanto é que depois eu uso o motorista getNome. E veja que na programação de motorista não tem o método getNome, mas o motorista herdou o getNome lá de pessoa, porque ele herdou. Então, é exatamente o conceito de herança, tá, gente? A programação orientada a objetos, ela foi concebida, o cara que criou essa programação orientada a objetos, ele criou pensando, olhando as pessoas e as coisas, né? Ou seja, quando você foi criado, você herdou características biológicas, físicas, do seu pai e da sua mãe. Então, quando você foi criado, tem coisas em você que veio do seu pai e da sua mãe. E tem coisas que é sua. Certo? Está enxergando esse mesmo conceito aqui? Eu tenho a pessoa que tem nome e tem sexo. E tem os métodos, setNome, getNome, getSexo, setSexo. Quando nasceu o motorista nasceu de pessoa. Então, ele já herdou tudo que a pessoa tinha. A diferença aqui da programação, para esse exemplo que eu dei dos pais e dos filhos, é que aqui o motorista, ele obrigatoriamente, ele herda tudo que tem de pessoa. Você não necessariamente herdou tudo do seu pai e da sua mãe. Você herdou algumas características. Tá? Aqui na programação, não. Aqui não. Aqui você herda tudo. Todas as propriedades e todos os métodos. Vocês estão dentro de um grupo que você herda. Não entendi o grupo aí. Vocês colocam a classe de participação tanto dentro de pessoa, tudo que o grupo de pessoas está tomando de nome, sexo, etc., ele vai ter que ter também. Exato. Eu tenho a classe pessoa. A classe pessoa, ela tem as propriedades e os métodos. Quando eu crio a classe motorista e falo que a classe motorista extende pessoa, automaticamente, motorista ganha tudo que tem em pessoa. E além de tudo que tem em pessoa, ele tem também as suas características próprias, como a propriedade CNH e os métodos setCNH e getCNH. E aí eu tenho o médico. O médico também tem tudo que pessoa tem, só que ela tem CRM. O setCNH é um método para o qual eu mando uma informação e essa informação é colocada na propriedade do objeto. O getCNH, eu estou pedindo, me dá a CNH desse motorista, então ele me devolve essa informação. Você vai adicionar a informação para eu tenho acesso, Como a CNH do motorista é de acesso privado, eu não consigo acessar direto essa propriedade do objeto. Eu só consigo através dos métodos. Por isso que eu tenho os métodos getSet. Eu uso ele para definir o conteúdo da CNH daquele motorista. Como eu fiz aqui, motorista 1, setCNH, e coloquei o número da CNH do Pedro. Eu não conseguiria fazer a CNH do Pedro dessa forma aqui, Eu não consigo fazer a atribuição da CNH do Pedro desta forma. Por quê? Porque a propriedade CNH, lá da classe motorista, da qual
motorista 1 foi criada, aqui, ó, CNH é privado, então eu não tenho acesso direto. Se eu não tenho acesso direto, quando eu quiser colocar uma informação na CNH, eu uso o método setCNH. Passo a informação aqui que o método coloca lá para mim. Por isso que isso aqui não funcionaria, isso aqui daria erro. E aí, o que eu faço? Eu pego a informação, mando para o método setCNH, que ele vai colocar para mim essa informação lá dentro. Bom, do mesmo jeito que eu criei o motorista, eu vou criar um médico. Então, eu tenho aqui, médico 1 é igual new, médico. Então, a Flávia, do sexo feminino, é um médico. Depois eu vou pegar médico 1 e colocar aqui um 7CRM. E o CRM da Flávia está ali. Então, depois eu vou mandar mostrar. Médico 1 é médico 1 get nome, sexo get sexo, aí não tem CNH, eu tenho CRM, o CRM do médico 1 é get CRM. Será que eu fiz certo? Então, olha só, criei médico 1. Médico 1 é um objeto, instância da classe médico. Já mandei Flávia e do sexo feminino. Depois eu coloquei o CRM para médico 1. Vamos ver se vai aparecer o médico 1 aqui, ver se vai dar certo. Motorista 1, sexo, CNH. Ué, mas não apareceu. Tem algum erro. Vamos ver qual que é o erro. Cadê meu painel de controle? Perdi meu painel de controle. Deixa eu ver se eu volto nele aqui. Ah, não, tá aqui. Vamos atualizar esse log. Vamos ver o que eu fiz de errado. Às 14h47, é exatamente agora, então esse erro foi gerado agora. Vamos ver, fatal error. Na hora de chamar a função setCRM, na linha 35. Será que eu escrevi errado? Linha 35 aqui, ó, setCRM. O que eu fiz de errado? Que erro mais louco, gente. Vai, eu vou deixar vocês acharem esse erro aí, pelo amor de Deus. Fiz uma cagada monstruosa. Olha o erro nessa linha 35. Ué. Tasquei um igual aqui. Maior. 7CRM. Médico 1, 7CRM e o valor. Ou seja, eu estou pegando o objeto médico 1, chamando o método CRM e passando esse valor. Então, o médico, quando ele chamar o CRM, ele vai processar essa linha. Salvou, atualizou, tá lá, ó, médico 1, Flávia, sexo F, CRM e tal. Oi. Sim, por isso que eu preferi a gente estudar a programação orientada a objetos primeiro, para depois ir para o banco de dados. Sim, essa é a ideia. Por isso que a gente vai ver aqui a programação orientada a objetos primeiro, porque quando a gente for para o banco de dados, a gente já pode fazer as clássicas tabelas, já fica muito mais prático. Tranquilo, gente? Bom, do mesmo jeito que eu tenho médico 1, motorista 1, eu posso ter médico 2, motorista 2. Ou ainda, eu posso ter simplesmente uma pessoa que não é nem médico nem motorista. Pessoa 1. New. Pessoa. O Zeca. Do sexo masculino. E aí... eu tenho
pessoa 1, que é pessoa 1, get nome, pessoa 1, get sexo, e aqui eu não tenho mais nada. Então, veja que eu posso ter uma instância da classe pessoa, como eu posso ter uma instância da classe motorista e médico. Se eu tiver motorista, automaticamente o motorista tem tudo que uma pessoa tem. Se eu tenho médico, automaticamente eu tenho tudo que a pessoa também tem. Se eu criei uma pessoa, ela é simplesmente uma pessoa, ela não tem as características específicas de médico e nem de motorista. Vamos atualizar? Ah lá, pessoa 1 é o Zeca do sexo masculino. Tranquilo? Bom, então vamos aos prints, né? E aí, enquanto vocês fazem os prints aí, eu vou ver se vai ter alguma tarefinha. Eu acho que não sei, vou pensar aqui em alguma coisa, mas vamos começar dando print lá no P12 apenas. Então, nova aba. Vamos lá, P12. Da 1 a 25. Ixi, vai ter que ser mais, hein? Depois da 25 a 48. Foi? Então vamos lá, o finalzinho da P12 agora. Ah, tinha mais nada. O finalzinho do P12 aí. Pronto, P12 ok? Então agora vamos para o P3. P12X, desculpa, P12X. Lembrem-se que vocês têm que fazer o P12 e o P12X, depois botar os dois lá no sistema de menu com usuário e senha, tá? Então vamos lá, da 1 a 25 do P12X. Foi? Então agora do 20... o restante. Restante do P12X. Fechou? Então, beleza. P12 e P12X. Para vocês fazerem. E a gente encerra por aqui.